Olá, boa tarde. Boa tarde em modo audível, não houve bom dia em modo audível, não, pronto, não deu, eu tenho montes de cenas para falar, mas vou-me dedicar já a seguir às coisas que já apresentei hoje. Porque eu de manhã, eu vesti esta roupinha, agora vesti o casaco porque estava com frio, pronto, eu só largo o casaco roxo em maio, é durante o mês de maio que eu largo este casaco. Por acaso, a ver se observo isto melhor, porque às tantas é em junho. Às tantas é em junho. Eu ando 8 meses com esta porra vestida aqui no Estaminé e nas ruas de Lisboa. Mas pronto, eu estava com frio e tive que me ir aquecer. Eu estava mesmo arrefecida, tive a manhã inteira sem nada, por assim dizer. E coisa. Mas então, aqui, o primeiro filmezinho de hoje, no qual aliás eu dou os bons dias, pois que resultou a ideia de a primavera é uma mistura de inverno com o verão, porque a minha parte de cima hoje é de verão e a minha parte de baixo é de inverno. Eu hoje tenho umas calças de inverno, quando chegar o verão, a valer, serão quentes demais, e tenho uma camisola mesmo, uma t-shirt, uma camisolinha, isto é uma camisolinha, não é propriamente uma t-shirt, é uma camisolinha mesmo de verão. Entretanto, prendi aqui o cabelo. Estrago. Mais coisas a seguir. Então, pois, eu hoje passei pelas ruas dos 52 jacarandás. Nós estamos em maio, que é o mês das folhas lilazes. Quem sabe por isso seja nesta altura que eu largo este casaco, que não é lilás, é roxo, mas vai pescar. Quem me quer? Tem que atender ao telefone, tá? Então tá. Eu nunca tinha recebido uma chamada destas. É uma chamada automática, com um áudio automático, onde me convida a fazer um vídeo para o TikTok. Eu já tive TikTok, mas pá, não dá para tudo. Não dá, depois as cenas são diferentes, opa, não dá. Eu ainda não publiquei mais coisas nas Chaves da Alameda. Onde é que eu ia? Os jacarandás, o roxo e o lilás. Então o lilás vai buscar o roxo. Pronto, isto era uma ironia que eu estava a dizer. Tem graça nenhuma, verdade. Quer dizer, tive na hora, depois deixa de ter. É aquela coisa do imediato. Imediatamente achei um piadão. Depois pensei, deixa estar. Então, adiante. Vamos continuar, Ginas. Vamos continuar. Roxo e lilás. O mês dos jacarandás, o mês dos jacarandás estarem floridos. É agora, é este mês e é o mês que vem, e em julho penso que já não há florzinhas lilás, ou então há muito poucas. Portanto, junho é caracterizado, aqui assim, nesta bela cidade de Lisboa, é caracterizado por todo um rol não é rol é coisas variadas, é uma quantidade grande de jacarandás. As ruas vestem-se de lilás, é bonito, não é? E então, pegando outra vez na ideia, ia eu passar pela rua dos 52 jacarandás, que é assim que eu lhes chamo. Há 52 jacarandás lá, alguns estão floridos, outros não, ou uns mais floridos que outros, e eu não ia captar aquilo. Claro que ia. Depois apresentei uma simples foto, que é uma sopa indiana que eu hoje comi, que é muito ácida, eu gosto até bastante, e eu achei muito interessante o balancete que há entre o picante e o ácido do limão. Balanceiam-se bem, é ganda balancete. Não, é muito boa mesmo, era uma sopa de legumes, tinha uns legumes juliana, era lombardo, cenoura, quiçá outros, mas por estes dei eu, e é um caldinho só, portanto muito bem temperado com os temperos indianos, e depois tinha um toque bastante presente de limão, e eu gostei bastante mesmo. Veste casaco, desce casaco, veste casaco, desce casaco. É porque é assim, nesta época, está calor só na rua.
há uma grande diferença de temperatura entre o que está na rua e entre o que está aqui no estaminé. Então, já aqueci, já tirei o casaco, arrefeci, vesti o casaco, aqueci. É assim a minha vidinha. Ontem do ginásio, pois, eu ontem, simplesmente não me apeteceu. Eu tive tempo para discursar acerca da minha aula, das minhas aulas, mas não me apeteceu. Às vezes acontece. Quando acontece é raro eu ouvir dizer que não apetece. Porque se calhar na minha cabeça não está assim tão presente a ideia de que não me apetece. Eu esforço-me imenso para fazer coisas. Se calhar até nem parece, mas eu esforço-me imenso mesmo por fazer coisas que me façam esquecer de coisas. Eu tenho sempre presente que tenho que estar ocupada, tenho que ter a mente ocupada com coisas a fazer, mesmo que sejam coisas sem fins especiais, mas para que eu não pense, para a minha mente não ser tomada por outro género de coisas. O ginásio. Ontem eu era segunda-feira, fiz o gap e os alongamentos. O giro é que quando eu estava à espera de entrar para a sala onde se iria dar a aula de gap, que é sempre necessário esperar que a aula anterior acabe, eu ouvi uma voz assim: então a Gina hoje é aqui que vai sofrer. Foi mesmo ali que eu fui sofrer ontem. E depois a voz ainda continuou a perguntar: então a seguir vai fazer o quê? E eu respondi: alongamentos. E a voz respondeu-me assim: muito bem, é a combinação perfeita, foi o que ele disse. Bom, esta pessoa é uma voz. Na verdade, a pessoa estava à minha frente a falar comigo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, a pessoa estava à minha frente a falar comigo e trata-se de um professor que eu conheço desde sempre. Eu ando naquele ginásio há quase 17 anos e eu lembro-me dele desde o início lá. Lembro-me dele, a primeira imagem que eu tenho dele é ele ainda bastante novo, claro, a fazer alongamentos, lá está, precisamente, na sala, portanto, no sítio onde os alunos fazem os alongamentos, no fim do seu exercício da sala de cardio e de musculação, havia ali um espaçozinho, mas agora é um bocadinho diferente, um espaçozinho onde a gente fazia os alongamentos e ele estava lá, com um relógio a cronometrar o tempo que estava. Ora, dizia eu, ele estava aí, a imagem mais antiga que eu tenho dele é ele aí, sentado com as pernas esticadas e os braços a agarrar os pés e com um relógio ao lado, um cronómetro, um relógio de pulso, não tenho presente exatamente o quê, mas ele estava a cronometrar o tempo que havia de estar a esticar as pernas. Eu achei curioso, eu sei que eu até me meti com ele, pronto, disse qualquer coisa, já não me lembro exatamente o quê, mas foi qualquer coisa, olha, até cronometra, cronometra. Bom, entretanto, ontem lembrei-me de algo que tinha ficado por dizer no treino de segunda-feira da semana passada, e que é, no fim da aula, a professora perguntou se a aula tinha sido difícil. E eu fiz não, quando chegou a minha vez de responder, eu fiz não, fiquei logo a pensar. Não cheguei a arrepender-me, mas pensei assim, olha, para a semana estamos tramadas. De certeza absoluta que para a semana estamos tramadas. Porque estas coisas de dizer que não é difícil, não se diz. Estas coisas de dizer não se diz. Isto não se diz aos professores. Ou seja, não quer sofrer, claro, obviamente. Mas ainda bem que realmente a aula ontem foi muito mais puxada, é verdade. E de seguida os alongamentos também teve umas nuances diferentes. Nós fizemos uns alongamentos com a toalha, umas coisas assim um bocado diferentes, porque pronto, esta professora, ela é espetacular numa coisa que eu já tenho dito aqui e é verdade. Ela não se repete. Nos alongamentos é mais difícil ela não se repetir. Sim, até porque é uma modalidade muito mais difícil de não repetir, porque ou estamos a treinar, aliás, neste caso ela está a treinar, ou ela está a treinar acrobatas, ou então não há assim, o leque não é assim muito variado.
Mas ontem foi com a toalha, foi umas cenas diferentes, assim, pronto, diferentes. Na verdade é só isso. É isso, ou seja, com isso de ser diferente está tudo dito. Às vezes é que ando aqui a penso que anda à procura, está tudo explicado, é diferente, pronto, para melhor. E foi bem da fixe, pronto. E pronto. E pronto. Cá estamos então, nós Ginas, para mais um assuntozinho, que foi uma coisa que eu ontem me esqueci de falar acerca do bolo, ou seja, não é questão, não me esqueci, foi uma coisa que me lembrei, entretanto, e depois já não deu para vir aqui contar, e que tem a ver com o bolo deste fim de semana que passou, o bolo pudim. Aquilo de ficar muito crocante, a parte do bolo, pode não ser de ter muito açúcar, portanto, quem sabe não seja por isso, pode ser por... Olá! Ai, não é saudável, quer dizer, eu sou saudável, mas não é isso, é que social. Opa, tão social, é a Gina social, olá, boa tarde, está tudo bem, está tudo muito bem, mesmo, está... bom, onde é que eu ia? Não sei, eu ia no açúcar, não é? É que pode não ser, não sei se foi bem aqui que eu parei, mas pronto, mas retomando, seja lá como for. Pode não ser por conta da receita estar mal indicada, pode não ser por conta de ter açúcar a mais, pode ser porque o açúcar que eu usei é um de granulado um bocado grosso, que há no mercado um açúcar fino e há no mercado um açúcar mais para o grosso. E pode ser por isso, porque parecendo que não, estas coisas têm influência. Tem influência e não é pouca, porque é um processo químico, pronto, e então, lembrem-me, pode ser por isso. Então, e assim, mais ou menos, ver com os doces, é uma coisa que eu de vez em quando me lembro, é que eu de antes tinha a sensação de que fazer bolos era uma coisa muito metódica, em termos de... muito preciso, portanto, era tão precisa, era uma ciência tão precisa, que não dava aso a grande criatividade. Assim, isto não está longe da verdade, porque realmente para 4 ovos é preciso, acho que é 150 gramas de açúcar, não sei muito bem, mas acho que é 200 gramas, numa cena assim. Há um rácio de ingredientes, portanto a base é os ovos, a farinha, o açúcar e a manteiga, e depois há um rácio por entre estes ingredientes, e depois junta-se mais uma coisa, ou junta-se a outra, ou retira-se, ou não sei o quê, ou muda-se o tipo de farinha, ou acrescenta-se farinhas, por exemplo, de amêndoa, ou de avelã, e pronto, assim na sua composição, um bolo é uma coisa realmente muito reta, não dá a ideia que a gente pode ser muito criativa, não dá essa ideia. Mas eu com os anos aprendi que se pode sim ser criativa, porque há bolos de toda a maneira, porque há bolos com 6 ovos, há bolos com 4 ovos, há bolos com 5 ovos, há bolos com 10 ovos, há bolos sem manteiga, o pão de ló não tem manteiga, pronto, mas seja lá como for, os doces não deixam de obedecer a um padrão, vá. E com o passar dos anos e de tanto eu fazer bolos, eu percebi que sim, eu posso ser criativa, porque nos bolos ponho uma coisa, noutros bolos ponho outra. É certo que eu tenho uma base e talvez daí surja a ideia da pouca criatividade, mas como eu, por exemplo, num bolo de iogurte, eu junto uns dias frutos secos, outros dias fruta, outros dias frutos desidratados, outros dias nada, né? Pode-se sempre fazer bolos diferentes, parecendo que não, que é o bolo de iogurte, portanto, que é a base. A verdade é que eu posso fazer sempre um bolo diferente. Por exemplo, o bolo de banana, fui eu que fui aprimorando a receita. A receita do bolo de banana é minha. Eu fui aprimorando, porque eu ponho 4 bananas, porque eu gosto do sabor a banana. Porém, como eu sei que a banana é uma coisa que pesa muito no bolo, eu ponho um bocadinho mais de fermento. Portanto, é este género de coisas que eu aprendi a fazer. Portanto, não é uma coisa assim... não é. Espera, ia desligar, mas ainda falta uma coisinha que até foi uma ideia, um pensamento, uma conclusão a que eu cheguei e que deixei aqui no outro dia, mas agora vou colocá-la aqui outra vez, porque acho que tem a ver.
O bolo que tem também, ou de chato ou de aborrecido, é que uma vez dentro do forno não dá para alterar nada. Enquanto que a comida de tacho a gente vai provando e vai adicionando o que acha que falta, um bolo não. A massa crua tem já para não falar da textura, né? Mas o sabor pode anunciar o que aí vem, mas não é o resultado final. Portanto, não é uma coisa em que se possa corrigir erros. Pronto, é um bocado por aí. Estilo de roda da bonecada. Acho giro isto dos avatares, mesmo que seja para uma empresa. Acho que fica engraçado de vez em quando pôr aqui uns bonecos, umas coisas animadas, umas coisas coloridas, umas coisas vivas, expressivas. Acho que sim. Lá está a expressão. Eu acho que sim. Está então criado o avatar, que sou eu. Eu criei o avatar um bocado à minha imagem, vá. Escolhi uma roupinha que eu vestisse, que eu vestiria, aliás. E o cabelo está mais ou menos. Quer dizer, neste mês não está assim lá muito. Bom. Mais coisas hão de surgir. Mais publicações, mais coisas. Eu já tenho algumas ideias. Tenho que ter tempo para me pôr a gravá-las e a editá-las.